Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos conversar sobre lista suspensa condicionada. Como assim, professor? Imagine que você escolhe um valor e depois tem que aparecer os valores daquela lista com base naquele item que você escolheu. Não entendeu? Fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou fazer o passo a passo para você entender. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, hoje a gente vai falar de lista suspensa condicionada. A lista suspensa envolve o quê? A validação de dados. Se eu estou falando de validação de dados, eu estou falando da guia dados, né? Aqui na guia dados nós temos, né, a validação de dados. E quando a gente fala lista suspensa, a gente está falando desse recurso aqui, de permitir o recurso de lista, que é um dos critérios de validação. E a gente vai entender como que a gente faz ela no seu dia a dia e depois a questão da condicionada, tá? A gente vai ensinar uma dica e um truque bem bacana que vai facilitar o teu dia a dia aí. E algumas dúvidas que a gente já vê do pessoal, que eu já estou imaginando aqui, a gente vai comentar com vocês por causa das versões antigas de Excel, tá bom? Então vamos lá, vou pegar a planilha 1 para a gente começar aqui a brincadeira. Imagine que você está montando uma tabela, onde você vai preencher com o ID, o nome, aí vai ter aqui o estado, né, e a idade, tá? Você está montando essa tabelinha. E aí você quer vir aqui, e escolher o estado. E esse recurso é a validação de dados que a gente utiliza. Para que a gente utiliza? Normalmente a gente utiliza para evitar do usuário digitar dados ali e só clicar e escolher a opção. É um dos modos de você evitar erros na tabela na introdução de dados, ok? Então se eu viesse aqui, validação de dados. Vou vir aqui na opção, lista. Qual que é a minha fonte? São esses valores aqui. Eu vou clicar no primeiro e puxar até o último, tá? Do B4 a B12. Vou dar OK. Quando eu venho aqui, ó os valores, já aparecem aqui para a pessoa escolher, tá? Vou dar um delete, tá bom? Vou colocar aqui, ID1, nome, Marcos, não Macros, Marcos. E aqui ao lado, já apareceu a setinha. Aí você vem aqui e você escolhe, por exemplo, RJ, idade 22 anos. Tudo bem? Bacana, né? Vamos aqui, vou dar um delete. Será que sumiu o recurso? Não, ele está aqui. A validação de dados, mesmo que você delete, você está deletando o valor, mas não está deletando o recurso daqui, tá bom? Então se eu clicar aqui, e arrastar até aqui, por exemplo, será que vai ter as opções? Vai, ó que bacana. Vamos dar um Ctrl Z? Tem agora aqui, desfiz o processo, vou vir aqui, vou formatar como tabela, Vamos pegar aqui, página inicial, formatar como tabela, minha tabela tem cabeçalho, prontinho. O que vai acontecer agora? Eu vou dar, nome, o Marcos, vou vir aqui, apareceu. Vamos lá, MG 22, vou dar Tab. Será que ele veio para cá? Já veio. Ele vai alimentando agora automaticamente linha a linha com essa opção de validação de dados. Então isso é a lista suspensa. Por que é uma lista? Você clica, ela vai suspender aqui acima das células para você escolher a opção que você deseja, tá bom? O que é importante de dizer, professor, eu fiz o meu, mas o meu não tá em outra planilha e não veio para cá. Quando você vai criar uma lista suspensa, pessoal, deixa eu pegar aqui, na outra planilha, Vou colocar aqui, essa célula, tá bom, Olha lá, vamos fazer aqui, guia dados, a validação de dados. Aí eu vou lá, opção lista, tá? Isso aqui é um dos problemas que o pessoal normalmente aponta pra gente nos comentários, por causa das versões antigas, ok? Vai fazer a seleção. Ele não pega o nome da planilha. Aí o pessoal fala pro professor, não funcionou. Por que não funcionou? Porque ele só pegou o intervalo. Então em algumas versões, pessoal, acontece dele não capturar o nome, aí você tem que colocar o nome aqui. Então, tenha muito cuidado na hora da versão que você está trabalhando, se ele captura o nome nesse processo de seleção. Se você verificar que ele não capturou de uma outra planilha o nome da planilha, vai dar ruim, porque ele só vai pegar daquele intervalo que está vazio. Aqui veja que no meu ele pegou, vou dar OK, Se eu vir aqui,
vai estar funcionando, né? Então você que fala, ah, professor, o meu está na outra planilha, mas não veio. Só funciona na mesma planilha, porque a tua versão não capturou o nome da planilha. Então você tem que saber exatamente ali, ou senão vai ter que inserir manualmente, tá bom? Vamos agora para a planilha 2. Na planilha 2 é o assunto do vídeo. É a lista suspensa condicionada, onde eu vou explicar para você como que você pode aplicar esse recurso. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje nós estamos criando um passo a passo, um super tutorial para você colocar lista suspensa condicionada nas suas planilhas, de um modo fácil e simples. Mas olha só, que tal dominar o Excel? Que tal aprender Excel de verdade? Faz o seguinte, clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso Aprende Isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chega no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, tá visitando o site agora? Que tal fazer aquela perguntinha para nossa equipe lá no chat de atendimento? Tem cupom hoje! Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva te aguardando para começar a aprender Excel de verdade. Bom, vamos retomar? Bom, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo isso daqui, pessoal? Eu falei para vocês que eu vou ensinar do modo, eu acho que mais fácil possível, para você entender como que você pode fazer. Imagine que você quer escolher, por exemplo, o estado e tem que aparecer as cidades, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou pegar esse intervalo que eu coloquei, ó, SP e coloquei o nome das cidades, tá? Então aqui eu vou transformar isso em tabela. Eu vou lá na página inicial, formatar como tabela e vou colocar aqui, ó, até numa cor diferente, ó. E essa tabela eu vou vir aqui e vou dar o nome de SP, tudo bem? Enter. Tá vendo o RJ? Eu vou fazer a mesma coisa, ó, selecionei o intervalo, vamos lá, ó, formatar como tabela, vou colocar numa outra cor para ficar mais fácil a visualização, vou vir aqui e vou dar, ó, RJ. Repare que eu estou dando o mesmo nome do estado a cada uma das tabelas, então as tabelas de cada um dos estados, elas precisam ser nomeadas. Então, ó, formatar como tabela, vamos colocar aqui, ó, cadê o verde? Esse aqui, ó lá. Vou vir lá, RS, tudo bem? Então, uma tabela é SP, uma é RJ e a outra é RS. Então, quando eu escolher o estado, ele tem que me listar cidades. Professor, eu vou fazer na mesma planilha, para ficar fácil. Então, olha lá, ó, tenho que escolher o estado para trazer a cidade, tudo bem? Então, como que eu colocaria o estado aqui? Aqui o estado, pessoal, você poderia criar uma outra tabela chamada estados, ok? Onde você faria a listagem. Ou ainda, né? Como aqui nesse exemplo só são 3 estados, eu vou fazer de modo manual para você conhecer, tá bom? Ó, dados, validação de dados, vou vir aqui, ó, opção lista, você coloca lá, ó, SP, RJ, RS. Professor, coloca por intervalo numa tabela daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Então, olha lá, quando eu venho aqui, ó, tem os estados, mas quando eu escolher o estado, tem que vir aqui a cidade. Aí que eu vou fazer de novo, ó, validação de dados, a opção lista, e aqui que vai entrar agora o pulo do gato, igual indireto, ler a célula ao lado, tá? Aqui ele vai travar a célula, não tem problema, só pra gente entender como funciona, tá? Ó, vou dar OK. Quando eu venho aqui, ó, Atibaia, Campinas, Bragança. E se eu mudar agora aqui, ó, RJ, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Vamos lá, ó, RS, Canoas, Santa Maria, Novo Hamburgo. Viu agora como funciona uma lista suspensa condicionada? Eu vou utilizar o indireto para ler o nome da célula anterior, ok? E aí ele me trazer a relação daqueles valores, tá? Professor, eu escolhi Santa Maria, mas o estado aqui mudou. Aí você vai escolher o estado, vai vir aqui e vai aparecer as opções de estado para você fazer a alteração, ok? O que é importante de dizer nesta situação? Professor, eu estou numa outra planilha, que isso é batata, muita gente fala isso. Estou lá, estado, né, ó, e local. Não está funcionando, é a mesma situação que a gente acabou de retratar, tá? Então aqui que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabela chamada, ó, estados, lá, SP, RJ e RS, ok? Então eu vou selecionar, vamos lá, ó,
Formatar como tabela, ó. Formatar como tabela. Ó, a minha tabela tem cabeçalho, ok, ó. Estado, tá bom? Aí eu vou lá na planilha 5. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom. Aqui, ó, vou fazer já, ó, para você treinar dados, validação de dados. Vou utilizar a opção lista. E olha só a fonte. Se eu colocar aqui, ó, indireto e ler a palavra estado, vou dar OK. Olha os estados. Local, o que eu faço? Vou lá, validação de dados, lista, igual a indireto da célula ao lado. Só que se isso for alimentar continuamente, eu tenho aqui, ó, que tirar a travinha, tá, ó, da linha, ficando assim, ó, cifrão C3, tá bom? Vou dar OK. Vai resultar em erro? Sim, não tem problema. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Se eu colocar o SP, ó, apareceu. Aí você vai falar, poxa, professor, como que está funcionando isso? Por causa dos nomes que nós demos às tabelas, tá? Se eu formatar isso como tabela, eu vou vir aqui, ó, formatar como tabela, ó. Minha tabela tem cabeçalho, prontinho, ó. Vamos lá, ó. Campinas, vou dar um tab, ó. Ó, RJ, tab. Duque de Caxias, ó, tab. Ó lá. Rio de Janeiro, de novo, ó lá. Rio de Janeiro, tab, ó. Vamos pegar o RS. Santa Maria. Viu como ele faz a alimentação? Isso é lista suspensa condicionada. Mas por que ele está pegando de uma outra planilha? Quando eu utilizo, pessoal, nomes de tabelas, ele vai colocar aqui no gerenciador de nomes, ó. Olha lá, o RJ, o RS, o SP. Então aqueles intervalos, a planilha já está nomeada, ele sabe o caminho exatamente que ele tem que pegar, ok? Então uma coisa que é muito importante é que quando você nomeia, verifique se ele está capturando o nome correto, o nome exato. Porque se não estiver pegando o nome da planilha e está em uma outra planilha, não vai dar certo, tá bom? Vai dar ruim. E aí você vai colocar o comentário, professor, não está em planilha diferente e não pega, por causa desse detalhe, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós falamos de como fazer uma lista suspensa condicionada, mostrando uma das principais dúvidas que o pessoal tem e mostrando esse passo a passo que vai te ajudar no teu dia a dia. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Mas lembre-se que aprender Excel de verdade, link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursoexcelonline.com. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.